Vamos abrir rapidamente, por favor, a nossa Bíblia, no Salmo 116. Nós estamos pensando um pouco acerca desse tema. Deus é conforto em tempos de dificuldade. Estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor do verso 1 ao verso 9, no Salmo 116. O Salmo de ações de graças ao Senhor. Salmo 116, do verso 1 ao verso 9. Portanto, a palavra nos diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Bem, vamos a uma palavra de oração, irmãos, no nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e nós entendemos que nesse momento, em graça e misericórdia, o Senhor haverá de falar com todos nós. Portanto, meu Deus, fala conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que nós possamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor quis nos propor hoje à noite. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. A pessoa que esteve escrevendo esse salmo, a pessoa acha que nós não sabemos quem é um salmo apócrifo, é um salmo cujo autor nós desconhecemos, se bem que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para nos trazer essa canção maravilhosa em ações de graças a Deus. E ao que parece, essa canção foi escrita no período monárquico, porque os termos que são utilizados pelo autor dessa canção são termos que são bem comuns à época do período da monarquia de Israel. O Salmo 116 ele faz parte de um compêndio de salmos, que vai do Salmo 113 até o Salmo 118, e que eram chamados de Halel, canções que eram cantadas logo após o término da ceia de Páscoa. Portanto, sempre que as famílias de Israel concluíam a ceia de Páscoa, as canções que eles cantavam eram justamente as canções que vão do Salmo 113 ao Salmo 118, no nosso saltério. O Salmo 116 faz parte desse conglomerado de canções e é um salmo que é muito caro, muito especial ao meu coração, porque ele aponta para alguém que se encontrava angustiado, alguém que se encontrava com um problema dificílimo de se resolver, que isso é impossível, que em dado momento não conseguiu conforto, não conseguiu ajuda daquelas pessoas que estavam próximas a ele, bem assim das autoridades constituídas à época, mas que finalmente clamou ao Senhor e encontrou paz, encontrou guarida para o seu coração. E eu entendo que é uma mensagem profundamente apropriada para os dias que nós estamos vivendo na atualidade. Ele inicia a sua canção nos versos 1 e 2, louvando a Deus pelo simples fato do Senhor tê-lo ouvido. Ele diz assim no versículo 1, Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Entenda que questão interessante, ele diz, amo o Senhor. Mas ele ama o Senhor pelo quê? Ele ama o Senhor por dois motivos em especial. Primeiro deles, porque o Senhor ouviu a sua voz. Muito provavelmente o problema que esse homem enfrentava era um problema tão grande, mas tão difícil de ser resolvido, que as pessoas nem mesmo queriam parar para ouvi-lo. As pessoas não davam a mínima para a condição existencial dele. E ele diz que ama ao Senhor, porque quando todos os demais não queriam parar para ouvi-lo, o nosso Deus, que é todo poderoso e que tem um cosmo para gerir, parou e o ouviu. Mas o Senhor não ouviu apenas a voz desse homem, o Senhor foi além e ouviu a sua súplica, ouviu aquilo que fluía do mais interior do seu coração e entendeu o momento difícil que aquele homem estava passando. Ele diz no versículo 2 que o Senhor, de uma maneira doce, afável, inclinou para ele os seus ouvidos e o atendeu quando ele invocava por socorro. O salmista se encontra agora tão maravilhado com a perspectiva de que o Senhor o ouviu e veio a intervir sobre a sua condição, que ele faz uma resolução maravilhosa. Seria a primeira resolução que nós encontramos na passagem. Ele diz na porção final do versículo 2, porque o Senhor ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos,
invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista encontra um local de adoração em seu relacionamento com o Senhor. Ele percebe que quando ninguém investia de valor a sua vida, quando ninguém parava para ouvi-lo, quando a sua condição existencial não trazia, não chamava a atenção de ninguém, ele entendeu que nesse momento o Senhor parou e o ouviu e investiu em sua condição, se preocupou com ele. Portanto, ele resolve invocar ao Senhor em contrapartida por toda a sua vida, porque ele finalmente entendeu que fora do Senhor ele jamais encontraria solução para o problema que ele estava enfrentando e, portanto, ele queria dedicar toda a sua vida a um serviço de adoração ao nosso Deus. Dito isso, uma vez que ele nos informa o motivo do seu amor, uma vez que ele nos informa o motivo da sua piedade para com o Senhor, agora no versículo 3 ele diz algo daquilo que ele experimentava quando ele clamava ao Senhor. E quando ninguém mais, além do Senhor, podia auxiliá-lo no momento difícil que ele estava enfrentando. Ele diz assim, versículo 3: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Perceba que condição dificílima. Ele diz no primeiro momento, laços de morte me cercavam. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu tenho dificuldade de compreender, de elaborar na minha mente o que seriam laços de morte cercando uma pessoa. Deve ser qualquer coisa dificílima. Deve ser qualquer coisa inimaginável. O Charles Spurgeon, compartilhando esse texto conosco, em um dos seus comentários, nos diz que a sensação que ele tem é de um animal silvestre que está sendo caçado, e existem cães de caça, e existem caçadores, homens armados, e de repente os cães eles espreitam este animal que está sendo caçado, o animal é cercado pelos caçadores, e a sensação é de que em qualquer momento aqueles homens haverão de puxar o gatilho e ceifar a vida do animal. Portanto, Charles Spurgeon nos diz que a ideia que ele faz de laços de morte é justamente essa. É aquela pessoa que se encontra cercada por todos os lados, por adversários que impingem uma pressão tamanha, e ele entende que daqueles laços ele não pode se desvencilhar. E é uma pressão tão próxima e tão pungente que traz ao seu coração angústias, que segundo ele são as próprias angústias infernais. Você consegue imaginar uma condição assim? Ele diz, angústias do inferno se apoderaram de mim. Irmãos, é a noite escura da alma. É o poço profundo da existência humana. É aquela condição na qual às vezes nos encontramos e que ninguém pode fazer qualquer coisa por nós, senão o Senhor. E ele diz que a somatória dessas forças, laços de morte que o cercavam e angústias do inferno que se apoderavam dele, fizeram com que ele caísse em tribulação e tristeza. Dois termos importantes para a nossa compreensão aqui. O primeiro deles, tribulação. Tribulação, irmãos, é aquela dor que nos inquieta, que retira o nosso conforto, que faz tudo o possível para nos deixar à deriva. Segundo um poderoso pensador, tribulação é a dor de existir. Mas não era apenas tribulação que esse homem enfrentava, ele também enfrentava uma tristeza profunda, atroz. E essa tristeza, o que seria? Seria a dor da alma, a dor que inquieta a mente, a dor que não nos permite contemplar a luz da esperança. Essa era a condição desse homem. Era dessa forma que ele se encontrava. Será que existem pessoas que se encontram assim hoje? Pessoas que têm recebido informações das mais variadas, algumas fidedignas, algumas outras não. Pessoas que, quem sabe, já amargavam problemas emocionais outrora e que agora estão sendo bombardeados com a pressão desse vírus que está chegando, que na verdade já chegou, mas que ainda não manifestou todo o seu poder, se bem que nós entendemos que o Senhor Jesus é infinitamente mais poderoso que ele, porque o Senhor Jesus é o criador do cosmos, é o mantenedor de todas as coisas, mas as pessoas são pressionadas por aquilo que têm ouvido acerca desse vírus. Para além do vírus, existem notícias que são desanimadoras no campo financeiro, existem notícias que são desanimadoras no campo político, e cada vez mais pessoas estão cedendo emocionalmente em virtude de tudo isso. E eu quero acreditar, irmãos, que muito provavelmente já existam pessoas hoje, em nossa amada nação, que se encontram inseridas no contexto desse versículo 3, que tem a sensação em sua mente e em seu coração que laços de morte estão lhe cercando, angústias terríveis estão se apoderando do seu coração e a sua vida, ainda que elas não desejem isso, estão se transformando em tribulação e tristeza.
Que conselho nós poderíamos dar a essas pessoas para que elas pudessem sair dessa situação tão difícil? Versículo 4, a solução que o salmista encontrou. Nesse momento de tamanha desolação, ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor. E qual foi o teor da oração dele? Foi uma oração muitíssimo singela, uma oração muito, mas muito simples. Ele diz assim: ó Senhor, livra a minha alma. Você concorda comigo que nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, as nossas orações são as mais simples e as mais singelas? Quando a mente não tem paz, nós não temos condições de estar elaborando, procurando frases de efeito para enriquecer a nossa oração. Pelo contrário, nós falamos com a dor do coração, e aquilo que flui dos nossos lábios é produto de um coração entristecido que clama urgentemente por saída, por socorro, por esperança. E é justamente isso que esse homem procura. Ele diz com o mais profundo do seu ser: ó Senhor, livra a minha alma. Nós encontramos esse tipo de oração, irmãos, em passagens outras das Escrituras. Um exemplo que eu gostaria de pensar e trazer para vocês aqui seria o exemplo do profeta Jonas. O contexto do profeta Jonas, vocês o conhecem muito bem. Ele procurava fugir da presença do Senhor, até que finalmente ele toma um barco, ele queria atravessar toda aquela região do Egeu e do Mar Adriático, até que finalmente chegar à Península Ibérica, até a Tarsis da Antiguidade. Só que quando ele se encontrava bem no meio do mar, uma tempestade atroz o acometeu. Por vontade do Senhor, ele é lançado por aqueles marinheiros bem no meio do mar, e finalmente ele é tragado por um peixe enorme. Estando já no ventre do peixe, será que essa seria uma boa ideia de laços de morte que nos cercam, de angústias do inferno que se apoderam de nós? Será que essa é uma boa ideia de tribulação e tristeza? Eu acredito que sim. Nas palavras de Jonas, o que ele estava sentindo? Ele diz assim, Jonas capítulo 2, tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a correnteza das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passavam por cima de mim, as águas cercavam a minha alma, o abismo me rodeava, as algas se enrolavam na minha cabeça. Fizestes com que eu descesse até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se cerraram sobre mim para todos sempre. Essa era a condição de Jonas. E o que foi que ele fez? Ora, nesse momento de dor tamanha, Jonas finalmente se lembrou do Senhor. A mesma coisa que o salmista fez. Então ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Lembre do Senhor nesse momento de dificuldade que você tem passado. Lembre do Senhor quando o seu coração se encontrar apertado, quando a sua mente não conseguir encontrar paz, naquelas noites insones, preocupado com o dia de amanhã. Encontre o Senhor nesse momento. Porque é justamente nesses momentos de maior angústia e dor que nós realizamos as mais belas e sinceras orações ao nosso Deus. Porque nesse momento nós não oramos com palavras elaboradas, mas com o mais profundo do nosso coração. Palavras de Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor, do ventre do abismo gritei. E o que foi que Jonas gritou? Qual foi, portanto, o teor da oração de Jonas? Jonas ora assim: tornarei porventura a ver o teu santo templo. Teor da oração do salmista no Salmo 116, versículo 4, que nós estamos analisando. Senhor, será que não livrarás a minha alma? O que nós aprendemos ao comparar essas duas orações? Que nos momentos de tribulação e dor, irmãos, tudo que nós queremos é voltar à normalidade da nossa vida. Eu tenho ouvido N pessoas ao longo dessa jornada de quarentena. Sabe o que torna todas as pessoas comuns em seu discurso? Sabe o que revela todas as pessoas? Todas essas pessoas tão somente querem voltar a viver a sua vida normal. Essas pessoas não compartilham comigo das suas aspirações futuras, essas pessoas não compartilham comigo dos seus projetos futuros, não. Tudo isso agora é segundo plano. Tudo que elas querem é atravessar essa tempestade. Tudo que elas querem é vencer essas ondas que eu mencionei a princípio. Tudo que elas querem é fazer com que a sua vida volte ao normal. Sabe aqueles filmes, de super-heróis? Meus filhos gostam desses filmes, sobretudo Davi. Moral da história dos filmes com super-heróis. Quando finalmente o inimigo é vencido, tudo que o super-herói consegue é fazer com que a vida volte ao normal. Você já percebeu isso? Imagina um filme com guerras.
O soldado, ele deixa sua condição local, ele vai para um país longínquo, ele batalha ali, ele perde amigos ali, ele sangra ali. Por várias e várias vezes ele quase perde também a própria vida. Até que finalmente ele retorna para casa. Como é que esses filmes geralmente terminam? O sol está se pondo no horizonte, os filhos estão correndo até ele, ele está abraçando a esposa. Moral da história, o filme termina com a vida voltando ao normal. O que esses homens, portanto, estão pedindo em sua oração? Ó Senhor, restaura aquilo que comumente nós chamamos de ordinário, comum. Eu acho, irmãos, que quando finalmente a poeira do Covid-19 baixar e toda essa tribulação for vencida pelo poder de Deus, é tudo que nós queremos. Levar os nossos filhos na escola, depois ir buscá-los, voltar a caminhar na avenida, se divertir numa partida de futebol com os amigos, ir à pizzaria com familiares, brincar no parque com pessoas que são caras ao nosso coração. Tudo que nós queremos, irmãos, é voltar à normalidade. E, finalmente, o que nós aprendemos quando toda essa reflexão é feita é de que tudo que nós precisamos para ser felizes em Cristo nós já temos. O problema é que às vezes nós não valorizamos. Mas quando isso, às vezes, corre a iminência de ser tomado de nós paramos e analisamos que já somos felizes. O problema é que às vezes nós não conseguimos compreender. Encontre um lugar de felicidade para a sua vida. Entenda que Deus já tem sido suficiente. É óbvio que nós aspiramos e que nós ambicionamos e que nós vamos conquistar ainda para a glória de Deus. Mas nós não seremos felizes nem ontem, tampouco seremos felizes amanhã. A palavra nos assegura que nós somos felizes hoje. Não é à toa que o Senhor nos diz que basta a cada dia o seu próprio mal. O salmista compreende isso. E ele agradece ao Senhor nos versos 5 e 6 pelo fato de ter alcançado esse lugar de tranquilidade, esse lugar do ordinário, por assim dizer, da vida comum que é restaurada. Ele diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Sabe por quê? Porque ele vela pelos simples. Não por coisas elaboradas, não por projetos audaciosos. Quem está preocupado com isso, irmãos? Eu quero que vocês me respondam isso. Quem está preocupado em trocar de carro agora? Quem está preocupado em fazer uma reforma na casa agora? Quem está preocupado em trocar todos os móveis da casa agora? Quem está preocupado em fazer uma viagem internacional agora? Ninguém, irmãos. Nós estamos preocupados em obedecer às autoridades constituídas para que nós venhamos a nos desvencilhar desta tempestade o quanto antes. Portanto, a ideia que paira sobre o nosso coração quando nós estamos orando é: ó Senhor, vela pela simplicidade. Traz de volta aquilo que nós já tínhamos e que, quem sabe, felizmente não valorizávamos. E, finalmente, o salmista diz: visto que eu achava-me prostrado, e ele me salvou. Qual a ideia de prostrar-se? Ao quebrar-se, abater-se, encontrar-se derrotado. Será que as pressões que nós estamos sofrendo nos dias atuais contribuem para sentimentos assim? Um sentimento de prostração, de quebrantamento, de abatimento, de derrota. Quem pode nos ajudar, irmãos, em momentos assim? Ora, não é outra pessoa senão o Senhor. Portanto, uma vez que Deus atende a oração, uma vez que Deus restaura a normalidade na vida do salmista, ele diz assim no versículo 7, volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Perceba, o mesmo homem do versículo 3, que estava cercado por laços de morte, que angústias do inferno se apoderavam dele, cuja vida era apenas tribulação e tristeza, quando foi alcançado pelo Senhor, e percebeu que a sua vida voltou à normalidade, ele agora olha para o centro das suas emoções, ele está falando com a sua alma, com o seu homem interior, e ele está dizendo, não outras pessoas, mas ele próprio, após esse relacionamento com o Senhor, e ele está dizendo, volta, ó minha alma, ao teu sossego. Ele próprio está se autotranquilizando, dizendo para o seu homem interior, para a sede das suas emoções, que não há mais lugar para ansiedade, não há mais lugar para depressão, não há mais lugar para síndrome do pânico. Por quê? Porque o Senhor tem sido generoso para com ele. E é muito interessante a maneira com que ele agora faz uma espécie de trocadilho entre o verso 3 e o verso 8. Como ele se encontrava antes de clamar ao Senhor nesse momento de angústia, nesse momento de animosidade, e o que, ou no que ele se tornou após ele ter clamado e ter se relacionado com o Senhor.
Então, agora, rapidamente, nós vamos comparar o verso 3 com o verso 8 para vermos uma espécie de antes e depois. E eu espero que com isso eu consiga trazer, pela misericórdia do Senhor, algum alento, algum conforto para a sua alma. Quando ele diz assim, versículo 3, laços de morte me cercavam. Mas olha para o versículo 8, mas tu livraste da morte a minha alma. Versículo 3, angústias terríveis se apoderavam de mim. Versículo 8, mas tu enxugastes os meus olhos, livraste das lágrimas os meus olhos. Versículo 3, a minha vida era apenas tribulação e tristeza. Versículo 8, mas tu livrastes da queda os meus pés. No primeiro momento, laços de morte o cercavam, mas o Senhor livrou da morte a sua alma. No primeiro momento, angústias terríveis do inferno se apoderavam de mim, mas Deus enxugou dos seus olhos toda a lágrima. Angustiados, tudo que nós queremos é chorar, para que, quem sabe, as lágrimas iam lavar a nossa alma. Mas o Senhor enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. E finalmente ele diz, angústias se apoderavam de mim e me fizeram cair em tribulação e tristeza. Contudo, na porção final do versículo 8, ele afirma que o Senhor livrou da queda os seus pés. Outrora prostração, mas agora ele se encontra de pé. Outrora ele se encontrava ao quebrado, mas agora o Senhor o restaurou. Outrora ele se encontrava derrotado, mas o Senhor encontrou lugar de paz para o coração do salmista. E uma vez restaurado, estando na presença do Senhor, ele reafirma um propósito maravilhoso no versículo 9. Seria a segunda resolução que nós encontramos aqui. Quando ele diz assim, por conta disso que o Senhor fez por mim, andarei na presença dele, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. É uma afirmação de propósito para a vida dele. Ele entende que quando ele não valia nada aos olhos humanos, o Senhor se apiedou dele e mudou a sua sorte. E agora ele faz uma afirmação, aquilo que os puritanos chamavam de resolução. Ele afirma com toda a força do seu coração que para a existência dele não há mais razão de ser senão na presença do Senhor. Ele quer fazer valer a pena tudo aquilo que o Deus Todo-Poderoso fez por ele. Toda a restauração que ele encontrou, agora ele quer tributar ao Senhor. Ele quer andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Por andar, entenda adorar. Por andar, entenda atender. Por andar, entenda valorizar. Será que nós estamos valorizando mais o Senhor agora, nessa época de pandemia? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que nós estamos orando muito mais, eu tenho certeza que nós estamos lendo a palavra muito mais, eu tenho certeza que nós estamos aproveitando os nossos familiares muito mais, eu tenho certeza que algo daquele frenesi, daquele ativismo atroz que denotava a nossa existência foi retirado, foi colocado em segundo plano, e Deus tem nos dado sensibilidade para privilegiarmos aquilo que é mais importante. Sabe por quê, irmãos? Porque em momentos de dificuldade nós entendemos a nossa fragilidade, em momentos de dificuldade nós entendemos a nossa pequenez, nós lembramos que somos pó e que precisamos voltar a amar as pessoas e usar as coisas e não o contrário. E não o contrário. Então, finalmente, para nós concluirmos hoje à noite, três aplicações muito rapidamente. A primeira delas, mesmo nos momentos em que os ouvidos mais próximos não querem ou mesmo não podem nos ouvir, nós precisamos entender que no Senhor a nossa voz e a nossa súplica sempre serão atendidas. No Salmo 51, versículo 17, nós encontramos assim: a um coração compungido e contrito, o Senhor jamais desprezará. Acho que essa é a condição que nós nos encontramos hoje, com o coração contrito e quebrantado buscando ao Senhor. E eu quero dizer para você que Deus tem sim ouvido as suas orações, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segunda aplicação, você não tem que se preocupar com palavras mais elaboradas, ou mesmo tecer um comentário teológico para colocar diante do Senhor o momento que você está vivendo agora. Tudo o que você tem que fazer é orar à semelhança desse salmista, ou mesmo à semelhança de Jonas. De que forma? Com a voz mais profunda do seu coração. Até porque Deus te conhece melhor do que você mesmo, meu irmão. Ore com aquilo que você tem, ore com o seu coração. Propõe a Deus toda a sua ansiedade, aquilo que te preocupa, aquilo que te amargura, aquilo que tem roubado o teu sono, aquilo que tem procurado te atribular. Lança tudo isso sobre o Senhor e Ele vai cuidar de você.
Em terceiro lugar, permita que a sua alma volte ao sossego. Não é isso que ele diz? Uma vez que ele orou, entregou tudo a Deus, ele orou, ele entregou a Deus. E agora o que é que ele diz? Volta, ó minha alma, ao teu sossego, porque Deus tomará providências. Porque Deus vai cuidar de você. É isso. Permita que a sua alma volte ao sossego. Permita que a sua alma volte ao descanso. Descanse no Senhor, confie nele. Perceba que por mais que as dificuldades se avizinhem e que o horizonte pareça mais escuro do que nunca, o Senhor sempre será generoso para conosco. Nós precisamos continuar confiando nele para a glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Que Deus possa propor essa palavra aos nossos corações.